Por algum tempo, algumas pessoas no Brasil pensaram que o pensamento de Schaeffer seria algo ultrapassado, que foi importante na década de 70 e 80 para muita gente no Brasil, mas não seria mais tão relevante assim. Mas, na verdade, o tempo está mostrando que não é desse jeito. O tempo está mostrando que Schaeffer ainda é muito relevante, a gente poderia dizer até mesmo profético, em um sentido. Muita gente se preocupou com esse salto da modernidade para pós-modernidade, como se alega, e Schaeffer seria um apologista para a modernidade. Mas, como a Nancy mencionou, nós não temos, de fato, uma pós-modernidade como uma superação da modernidade, porque a gente tem uma coexistência das duas, uma pós-modernidade no nível superior, no andar superior, a modernidade no andar inferior, e eu colocaria nesses termos, o que nós temos, na verdade, é uma hipermodernidade. É um agravamento dessa ruptura de significado e conhecimento da realidade, experiência da realidade. E essa ruptura, na verdade, foi apresentada por Schaeffer com muita clareza, e eu acho que, pelo contrário, ele antecipou muita coisa que a gente está observando hoje na cultura contemporânea. Eu quero aplicar alguns insights de Schaeffer, ou talvez o seu insight principal, a respeito dessa divisão e do salto irracional, do cruzamento da linha do desespero, como ele fala, principalmente no livro Deus que Intervém. Mas eu quero aplicar isso na nossa reflexão sobre a arte e a tarefa do artista cristão. Não estou falando só para artista, naturalmente. Muito do que eu vou dizer aqui se aplica a qualquer pessoa que esteja interessada em artes, e, na verdade, todo mundo tem algum tipo de experiência artística. Seja como consumidor de arte, seja como participante mesmo, como criador, mesmo que não seja através de arte profissional, mas a gente está envolvido com esse elemento estético o tempo inteiro. Eu quero falar sobre isso. Mas eu quero falar também sobre um outro tema que me interessa bastante. Eu tratei disso na conferência Vida Nova, em março, que é o tema da teologia natural. E na verdade, é um tema denso, eu vou tentar simplificar a apresentação, mas eu acredito que a tarefa do artista cristão, tendo em vista a realidade que a gente está enfrentando hoje, na cultura contemporânea, no cristianismo contemporâneo, é uma tarefa que é muito afim a um outro desafio que surgiu no âmbito das ciências, que é o desafio de mostrar a presença e a realidade de Deus na criação, na natureza. E o termo teologia natural é o termo clássico para descrever isso, e eu quero estabelecer uma ponte entre o projeto de teologia natural e o que nós poderíamos fazer no campo da arte como cristãos. Mas então, nós vamos passar por cinco pontos. Vou começar falando sobre a estética contemporânea, que eu descrevo como uma estética narcísica, de uma forma bem simplificada. Depois vou tratar disso melhor na minha oficina à tarde, quem estiver interessado pode participar. Depois vou discutir como é a resposta cristã típica do cristianismo evangélico, do qual eu faço parte, talvez alguns de vocês façam parte, o que está errado com essa resposta e o que a gente pode fazer a respeito. Depois a gente fala sobre a teologia natural, como ela se encaixa nesse desafio de oferecer uma resposta à estética do narcisismo. E aí a gente entra então na arte e numa alternativa, numa estética alternativa. Então vamos começar com a análise da realidade atual. O que eu quero dizer por estética do narcisismo? O que eu chamo de narcisismo tem suas raízes um pouco antes, mas principalmente no Renascimento. Por isso eu estou começando com essa imagem conhecida. Schaeffer usou muito, se referiu muitas vezes a isso, o Davi de Michelangelo, como uma expressão do ideal elevado de homem que se desenvolveu e cresceu no Renascimento e que está nas bases da modernidade. Então a gente sabe que essa imagem é muito gloriosa, essa imagem do ser humano que havia naquela época, no Renascimento, ela tem raízes bíblicas, inclusive, está relacionada com a visão do homem como um ser criado à imagem de Deus, mas
400 e poucos anos depois, a gente tem uma experiência, uma visão do homem completamente diferente. Parece que aquela imagem grandiosa, né? A imagem do Davi, inclusive, é uma escultura imensa, tem uma réplica no Victoria and Albert, lá em Londres, e é impressionante você se postar diante daquilo. Você vê que realmente a questão não era o Davi, né? A questão era o homem, a glória, a grandeza do ser humano, mas quando a gente chega em Picasso, na sua representação do homem, na aurora mesmo da arte moderna, então a gente tem a perda completa da forma humana, da grandeza humana. O que você tem são pedaços desconectados. Então isso testemunha de uma perda de significado e uma perda do humano, a gente poderia dizer. A questão de fundo é a perda do sentido, como a Nancy colocou aqui diversas vezes. Então, a gente vive hoje em um mundo sem sentido. A gente poderia usar a ilustração aqui espacial, né, para falar sobre sentido. Não é a única forma de falar sobre isso, mas a gente poderia pensar assim, que na direção da Estação República aqui para o Mackenzie, você pode tomar um dos dois sentidos, né? Se você está no meio do caminho, você pode perguntar para alguém qual sentido eu devo tomar para chegar ao Mackenzie. Então alguém vai dizer para você. Mas tem um lugar em que não faz sentido dizer isso. É aqui no Mackenzie. Se você já está aqui no Mackenzie, você não tem um sentido para tomar para chegar lá. Então, no passado, o mundo fazia sentido porque, de certa forma, ele era o meio do caminho. Ele estava entre nós e a realidade absoluta, que é Deus. O mundo apontava para Deus, ou pelo menos assim que as pessoas viam. Essa era a imagem bíblica das coisas, né? Os céus mostram a glória divina, o homem mostra a imagem divina. Então, existe algo maior, sublime, transcendente, que é a fonte de tudo, e o mundo aponta para lá, e o mundo sinaliza para lá. Então, o mundo era signo no passado, ele foi signo, ele significava algo para além dele, era cheio de caminhos, de mapas, mas a situação da modernidade é a negação de que isso seja verdade. É como se não existisse um tesouro, fosse um mapa de mentira realmente, não existe um lugar para a gente ir, não existe uma outra direção, a gente está aqui pronto, não tem nada além disso, do que nos é dado de forma imediata na experiência empírica, básica, sensorial. A gente tem saudade de um outro lugar, como o Lewis fala nos seus livros, mas esse outro lugar não existe. Então, a sensação de decepção da modernidade, que a gente vê ali, inclusive, em Picasso, está relacionada com essa desilusão. É como se por trás da máscara do mundo não existisse um rosto, existisse só o verso da máscara, o outro lado. A beleza do mundo seria um simulacro. Ela seria uma isca engendrada por processos evolucionários e ela não aponta para uma realidade realmente superior e maior. Os nossos desejos são apenas o desejo de repetição. No final eles são isso. E a gente teria projetado isso no céu e imaginado que haveria uma realidade além disso. Então isso, a gente está falando da ideia de uma morte de Deus na cultura ocidental, que foi testemunhada por Nietzsche. Essa perda de um significado, essa negação de que exista algo além do que é dado imediatamente. Então, será que não existe uma amarração dos fios do mundo para formar um todo? O que aquele quadro de Picasso reflete? A perda do sentido de totalidade. Não existe uma amarração, não existe um centro de significado. Então a gente tem um conjunto de fatos isolados, largados por aí. Agora, essa perda de significado começou, como eu disse, no Renascimento, quando aconteceu o que eu chamaria de giro narcísico da modernidade. Às vezes as pessoas falam de um giro antropológico que foi iniciado, você deixa o teocentrismo e vai para o antropocentrismo. Eu acho que é mais do que isso, né? Eu uso essa expressão giro narcísico para descrever essa mudança. Acho que vocês devem conhecer essa pintura do Caravaggio e a história de Narciso, né? Ou pelo menos os detalhes básicos da história. Então, Narciso era alguém que desprezava os amores de moças e homens da sua terra e desprezava o próprio Eros. E em um certo momento ele é amaldiçoado por isso, por causa do seu desprezo por Eros, por causa do seu amor autocentrado. Então ele é amaldiçoado e, depois de uma série de acontecimentos, em um determinado momento, havia uma profecia de que ele viveria feliz e para sempre se ele não visse a sua própria imagem. Então Eros faz com que ele veja a sua imagem num espelho d'água e por causa disso ele fica aprisionado e ele morre ali naquele espelho d'água. Então essa é a história do Narciso, é a história de um autocentramento,
É uma história de ilusão, de autossuficiência. O termo Narciso, a raiz grega é narquê, que significa ilusão, daí que vem o termo narcótico, né? Então, na verdade, ele está iludido, ele está confuso sobre o que ele está vendo no espelho d'água, se é uma face de outra pessoa ou a sua própria face. Na verdade, o que o mito quer dizer é que o narcisista ele não consegue ver as suas experiências com outras pessoas, com objetos externos, são, na verdade, experiências de contato apenas consigo mesmo. São ocasiões de um contato do homem consigo mesmo. Não existe uma experiência da alteridade, do que está fora. Então, o que eu quero chamar de giro narcísico é essa suposição de que o homem pode afirmar sua dignidade e a sua grandeza independentemente da sua origem divina. Então, o homem se descobre grandioso por causa da Imago Dei, mas ele rejeita a ideia de Imago Dei, que era central para digamos assim, os pensadores mais cristãos do Renascimento, como Pico della Mirandola, por exemplo. Então, essa visão da origem divina do homem é rejeitada e o homem tenta realizar uma autofundação. E acontece, então, essa introversão do desejo. O homem deixa de desejar o mundo e as coisas que estão fora e o próprio Deus, e ele passa a desejar a única coisa que ele consegue conhecer, que são suas experiências do mundo. E aí você tem essa introversão do desejo que vai se transformar na estética que a gente tem hoje, que é a estética da sensação. É uma estética que se volta apenas para o prazer, para a excitação, que desconfia ou não acredita num mundo externo, numa alteridade, e ela se torna apenas uma relação autoerótica, uma relação do homem consigo mesmo. Teologicamente falando, eu diria que isso é uma rejeição da dádiva, né? É uma rejeição de que exista algo externo significativo que é dado para nós e ao qual a gente precisa responder. A origem disso é essa tensão que o Schaeffer descreve, Hermann Doiver descreveu antes dele, mas na verdade não é uma inovação do pensamento reformado. O reconhecimento de um conflito do ideal de ciência e do ideal de personalidade é algo muito mais antigo, está presente na filosofia do século XIX, filosofia continental, no século XIX. O que a gente tem é a afirmação da personalidade livre do homem, que é o que eu chamo de giro narcísico, e para realizar a sua liberdade no mundo, o homem coloca toda a sua energia na construção de uma ciência que seja capaz de controlar todas as contingências da sua existência. Então, o ideal moderno de controle científico da realidade é alimentado pelo ideal de personalidade livre. Mas é esse ideal de controle científico que vai se voltar sobre o homem no final. Porque se não existe uma referência transcendente para dizer o que o homem é, e se o único meio de conhecer a realidade é a ciência, através da sua lógica de controle racional, então só existe uma explicação possível para o ser humano. É a mesma que o ser humano aplica para todos os aspectos da realidade natural. Ou seja, uma explicação no primeiro momento determinista, mecanicista. Depois a metáfora mecanicista é abandonada, mas ainda assim o homem a liberdade humana, a criatividade humana, tudo isso é submerso numa visão materialista da realidade. Isso vai levar à reação romântica, que é um tema que a Nancy Pearcey trata muito, mas então a gente tem essa tensão. O ideal de personalidade autônoma alimenta o ideal de ciência, de controle técnico do mundo, mas esse ideal de controle técnico se volta contra a afirmação de liberdade humana. E daí a gente tem essa anomalia, ou talvez um desenvolvimento lógico, a gente deva dizer. Vocês podem ver aqui que no homem vitruviano de Da Vinci existe um interesse em mostrar o homem de forma geométrica, encontrar significado matemático. Isso é um tema que o Schaeffer trata muito nos seus livros. Então existe uma busca de uma unificação, ou uma descrição unificada do que é o ser humano, a partir de um modo geométrico. E é impossível não perceber a implicação disso para a arte moderna nesse momento, quando a gente tem o cubismo e essa fragmentação do homem. Parece que o modo matemático, geométrico de descrever o que o homem fracassou completamente em produzir unidade. E você vê que o mesmo impulso que nasce ali com Da Vinci, de explicar o que o ser humano é em termos naturalistas, vai levar nós vamos ter um colapso, né, nesse projeto. Então, qual é o resultado da estética, na estética moderna que a gente tem?
É uma estética do sentimento puro, não existe mais um mundo externo, ou ele não é ultimamente relevante, não existe um Deus lá fora, existem as minhas experiências subjetivas, os significados que eu atribuo para as coisas, e se eu preciso ganhar uma razão para viver, isso tem que ser nesses sentimentos. Eu não sei nada sobre o mundo que eu sinto, mas eu sei sobre os meus sentimentos. Então eu vou habitar neles e vou construir sentido para mim a partir desses sentimentos. E é claro, o tipo de estética popular, inclusive, que vai se produzir a partir disso, é a estética do entretenimento. Ela existe não para colocar as pessoas em contato com absolutamente nenhum tipo de realidade, mas para colocar as pessoas em contato com suas sensações, para promover e repetir as sensações. Eu podia citar um exemplo, inclusive, que eu acho paradigmático, o Gilles Lipovetsky, que fala sobre isso em alguns de seus livros, sobre a mega festa, né? Então, um exemplo que eu acho paradigmático é Sensation, que aqui no Brasil chama Skoll Sensation. Se você procurar no YouTube, você vai ver muitas informações interessantes sobre isso. Mas é uma das maiores festas de música eletrônica contemporâneas, e a festa é totalmente organizada para produzir um conjunto de sensações. E é o nome da festa, inclusive, já tem muitos anos que ela está rolando por aí, é Sensation. E eu acho que isso é o epítome, a gente poderia dizer, da estética moderna. Quando você está no âmbito da high art, o que você vai ter é uma negação de que exista significado, de que exista um mundo externo, então você tem uma arte ainda muito abstrata, e quando você está no campo da estética pop, você tem a estética do sentimento, a estética da sensação. Então essa é a condição que a gente está hoje. É de um fechamento, de uma introversão narcísica, em que a experiência da beleza desapareceu e agora existe a experiência da experiência apenas. É uma estética do sentimento. E esse é, inclusive, a origem do termo estética, né, do grego aesthesis, que significa percepção, sensação. Mas no início os gregos mesmo entendiam essa percepção como uma percepção do mundo. Mas agora a gente vive uma situação completamente diferente. Será que o cristianismo contemporâneo pode oferecer uma alternativa? Um dos maiores problemas que eu vejo hoje no movimento evangélico, particularmente, é esse acordo um acordo tácito sobre o andar inferior. Então, lembrando aqui do que Schaeffer diz, do que a Nancy apresentou para nós, na visão moderna de mundo nós temos o andar superior, que seria o campo do significado, o campo dos valores, que não é relacionado mais com nenhum fato concreto da nossa experiência, eu digo, nenhum fato real, na verdade é relacionado com a nossa experiência sensorial, mas não é relacionado com fatos reais, objetivos. E a gente tem no andar inferior o domínio da natureza, o domínio da ciência, da racionalidade, a partir do qual a identidade, a liberdade, a criatividade, os valores são impossíveis de ser reconstruídos. Então, quando o homem precisa de valor, ele tem que dar um salto irracional. Não existe uma fundação científica ou racional para os valores. Eles são necessários para a sobrevivência, de alguma forma, então a gente funda isso no nosso gosto, na nossa subjetividade, mas eles não têm existência objetiva. O problema é, claro, evangélicos tipicamente vão dizer que Deus existe. É verdade que tem alguns aí dizendo que não, mas eles vão reconhecer que Deus está lá e que o mundo é real, mas eles têm um ponto de acordo que eu acho problemático a respeito da sua experiência no andar inferior. É que, tipicamente, os cristãos evangélicos não veem no mundo do tempo, do espaço, eles não encontram significado aí. O significado é buscado na experiência religiosa, que seria uma experiência de transcendência do mundo, mas a partir de uma ruptura, né? Então, tipicamente, eles vão acreditar que um milagre mostra a realidade de Deus, que um derramamento, uma efusão emocional resultante de um derramamento do Espírito Santo manifesta a realidade de Deus, mas o mundo do dia a dia, o mundo das coisas ordinárias, o mundo da matéria, esse mundo continua tão sem significado como o mundo do homem secularizado. E é impossível não perceber que, na maior parte do tempo, muitos cristãos vivem exatamente como um não cristão. O universo é um universo sem sentido, um universo mecânico, ele precisa passar por esse mundo,
e depois, é claro, para o não cristão não existe esperança, não existe um futuro. Para o cristão existe um futuro. Há uma esperança no andar de cima, mas é um duplo pensar, né? No andar de baixo não existe significado. Muita gente já usou essa expressão de Salvador Dalí, a pintura dele, Crucificação, para descrever a experiência típica, né, do cristão contemporâneo. Então você pode ver aqui que não existe significado no horizonte. O que você tem, existe sim uma imagem geométrica dessa expectativa, mas ela não tem uma demonstração aqui embaixo, né? Existe uma sombra dessa cruz aqui no mundo da natureza, mas de fato não existe uma conexão direta, uma conexão material ou histórica entre a expectativa, o desejo religioso e o mundo da matéria, né? Aqui você tem claramente os dois andares. Todo o significado está no andar superior, mas o andar superior não tem conexão com o andar de baixo. O andar de baixo é o andar da desesperança, e o andar superior é o da esperança. E o fiel olha para cima, né? Então muitas vezes a esperança é essa, que exista esse mundo, esse outro nível de realidade, a gente possa fugir para ele em algum momento, seja na hora da morte, seja no altar call, no final do culto, mas seria a única solução, porque esse mundo aqui não tem nenhum significado. Então a gente pode dizer, nessa simbiose evangélica e moderna, que tanto para pessoas secularizadas como para cristãos típicos contemporâneos, o mundo terreno é opaco. Há uma divergência se Deus está lá ou não, mas seja como for, o mundo do tempo, do espaço, da matéria é opaco. Ele não aponta, não mostra Deus diretamente. Essa é a experiência típica. Mas veja como isso é diferente de evangélicos antigos. Eu vou citar aqui Jonathan Edwards. Perdão, Lutero primeiro, depois Jonathan Edwards. Desde o princípio do mundo, aí ele falando sobre música. A música natural foi instilada e implantada em todas as criaturas, individualmente e coletivamente, pois nada é sem som ou sem harmonia. Mesmo o ar, que de si mesmo é invisível e imperceptível a todos os nossos sentidos, desde que carece tanto de voz como de fala, é a menos audível das coisas, se torna sonoro, audível e compreensível quando é posto em movimento. A música é ainda mais maravilhosa em coisas vivas, especialmente nos pássaros. Do que é que Lutero está falando aqui? De uma crença comum, eu vou me referir a isso depois, de que haveria uma harmonia do mundo, uma música do mundo, que foi colocada no mundo pelo Criador, que seria uma expressão da beleza divina. E quando o músico humano prepara uma obra de arte, uma música, ou ele executa essa música, ele está respondendo a essa harmonia divina que foi colocada nas coisas. Então Martinho Lutero reproduz essa imagem de mundo. Há evidências que mesmo Bach, por exemplo, ele expressou essa visão da realidade. Agora vamos ver o que Jonathan Edwards diz, em termos mais teológicos sobre isso. Quando nos sentimos deliciados com campos floridos e sopros suaves de brisa, poderíamos considerar que vemos apenas as emanações da doce benevolência de Jesus Cristo. Quando seguramos a rosa com a sua fragrância e o lírio, vemos o seu amor e a sua pureza. Assim, as árvores verdes e os campos e o cantar dos pássaros são emanações de sua infinita alegria e bondade. A simplicidade e naturalidade das árvores e das vinhas são sombras de sua infinita beleza e amabilidade. Os rios cristalinos e os murmurantes cursos d'água têm as pegadas de sua doce graça e bondade. Vejam só, que imagem de mundo é essa? É claro que o universo, para Jonathan Edwards, não é um universo opaco. A gente poderia descrever em outros termos, como um universo translúcido. É um universo que aponta para a realidade divina, aponta para a beleza divina. Na verdade, o que ele está falando aqui é sobre sensibilidade, né? Mais do que explicação racional. Ele está usando uma imagem criacional de mundo, mas não exatamente argumentando, sei lá, com um argumento cosmológico ou algo desse tipo, sobre a prova de que o mundo tem origem em Deus e é sustentado por Deus. Ele está apelando para a nossa percepção. Ele está dizendo que o perfume da flor devia ser uma referência, uma analogia, uma sinalização para o perfume divino, que
a beleza do rio seria um sinal, ou sons de um riacho deveriam ser vistos como sinais da graça, como pistas, rastros da graça divina, e assim por diante. Então, o que Jonathan Edwards está falando de uma percepção diferente de mundo. E eu acho que a gente tem um problema aí, não apenas... o evangélico típico, como eu disse, que é o objeto particular da minha preocupação no momento, ele vê o mundo de forma opaca, não vê nenhum tipo de significado divino nas coisas ordinárias. Mas ele crê em Deus, só que esse Deus está apenas no salto. E qual tipo de salto? Eu devo dizer isso. Exatamente no salto como é dado pela estética da hipermodernidade, que é através da sensação subjetiva. Não é uma experiência do mundo com um certo significado, mas é uma experiência de efusão de sentimentos subjetiva, autoerótica, a gente deveria dizer. Então, será que há um caminho antigo para a gente retomar? Como é que os evangélicos e outros cristãos pensavam a respeito da realidade antes? Antes disso, a gente tem que perguntar onde é que está Deus no mundo, afinal de contas. Por alguma razão, é difícil para um cristão típico hoje olhar para a criação e ver a realidade divina ali. Uma das causas disso é, sem dúvida nenhuma, a negação da doutrina da criação por causa de uma interpretação naturalista e ateísta da ciência moderna. É claro que é importante ter uma transformação na nossa percepção de mundo, mas não é suficiente para a gente ser cristão uma transformação estética. Se a gente não tem mais uma percepção correta das coisas, pode ser que a gente tenha conceitos errados sobre as coisas. De fato, uma das causas dessa perda da percepção de Deus na criação é a descrição sistemática na modernidade da criação como um campo sem sentido. E aí entra a teologia natural. A teologia natural é um esforço de mostrar que é racional, faz sentido, olhar para o mundo como criação divina e como expressão da glória divina. Essa crença racional é importante para fundamentar a nossa experiência estética. E eu acho que a perda dessa experiência do mundo como criação está ligada a uma perda da crença no mundo como criação. Eu acho que então, claro, verdade e beleza estão associadas aqui. Qual é a origem da teologia natural? Alguns já devem ter se preocupado com esse ponto, porque na tradição reformada há uma crítica bastante comum do projeto de teologia natural, e ele tem muitos problemas mesmo. O enunciado clássico, ou pelo menos um dos enunciados clássicos da teologia natural, vem de Tomás de Aquino. Quanto ao que professamos sobre Deus, a verdade tem uma forma dupla. Algumas verdades sobre Deus excedem toda a habilidade da razão humana. Assim é a verdade que Deus é triuno. Mas há verdades que a razão natural é capaz de alcançar também. Assim é a verdade que Deus existe, de que Ele é um, e outras como estas. De fato, tais verdades sobre Deus têm sido provadas demonstrativamente pelos filósofos, guiados pela luz da razão natural. Então, na visão clássica, nós precisamos da revelação especial e da fé para conhecer certas coisas sobre Deus, mas há muitas coisas sobre Deus que a gente pode conhecer sem a revelação especial, sem o auxílio da graça divina, apenas pela razão natural. De acordo com Hermann Doivert, Francis Schaeffer e outros antes deles, como Hermann Bavinck, por exemplo, isso estaria nas origens da secularização, a ideia de que exista um campo da graça que a gente acessa pela fé e um campo da natureza que a gente acessa pela razão, sem a necessidade de o auxílio da revelação e da graça divina. Então isso o livro que apresentei de forma mais acessível é A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Nessa forma clássica, a teologia natural foi, eu acredito, corretamente questionada. Foi questionada desde a época da Reforma, apesar de muitos pensadores protestantes terem continuado fazendo teologia natural depois da Reforma. Mas eu vou citar aqui uma autoridade, Hermann Bavinck. Na Reforma, a teologia natural perdeu toda a autonomia racional. Ela não foi mais tratada separadamente, mas incorporada na doutrina da fé cristã. O que Bavinck quer dizer é que houve uma rejeição da ideia de autonomia da razão, uma rejeição da ideia de luz natural da razão,
e a posição que teria sido apresentada seria de que todo o nosso conhecimento de Deus depende de Jesus, inclusive o nosso conhecimento de Deus na natureza. E, consequentemente, a gente não pode ter um conhecimento da revelação de Deus na natureza que seja independente do conhecimento de Deus no Evangelho. Então, muita gente questionou o projeto da teologia natural no passado por causa disso, mas muita gente está tentando retomar esse projeto. Há escolas diferentes hoje. Eu não sei quantos acompanham o trabalho de William Lane Craig, foi preletor principal na Conferência Vida Nova esse ano. Ele escreveu junto com o J.P. Moreland o Cambridge Companion to Natural Theology, que é uma espécie de manual a respeito de teologia natural. E logo nos primeiros artigos, acho que no primeiro artigo, se eu não estou enganado, é de Charles Taliaferro, que é um filósofo cristão, ele deixa isso muito claro. O projeto de teologia natural é o de provar a realidade, a existência de Deus no mundo, independente da revelação cristã. Então, esse projeto é problemático, ele trouxe riscos no passado, mas há um projeto novo relacionado com um autor bem conhecido, Alistair McGrath, em que ele pensa que a gente não pode provar a existência de Deus na natureza pela razão natural, independentemente da revelação. Isso é muito coerente com a tradição pressuposicional representada por Schaeffer, por Van Til, por Doivert. Apesar dele não reconhecer isso, mas é obviamente consistente. Mas o que é que ele vai propor, na verdade? Que ao invés de provar com uma base neutra a realidade de Deus na criação, a gente precisa mostrar a consonância da revelação cristã com o nosso conhecimento da natureza. Então não se trata de provar de forma definitiva, mas de mostrar plausibilidade, que a natureza como a gente conhece é coerente com a revelação cristã, coerente com a revelação bíblica. E o modo de fazer isso é ler a natureza a partir de Jesus e mostrar que o conhecimento da natureza é coerente, é consistente com o nosso conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Então é um projeto, digamos assim, menos ambicioso, né? O Plantinga está envolvido num projeto semelhante também, Alvin Plantinga. Mas a ideia é a gente reconstruir a imagem da natureza. Que olhar a gente deve lançar para a natureza e que vai mostrar que há uma consistência de graça e natureza, afinal de contas. Então eu vou citar aqui um trechinho dele que expressa esse projeto. A ordem racional da criação está correlacionada com a encarnação, de forma que estudar a criação é estudar o mesmo Logos que foi encarnado em Cristo e que também dá forma aos contornos da racionalidade humana. Dá forma. Assim, em Jesus Cristo, a criação e a razão humana estão interrelacionados por sua relação fundamental com o Logos divino. Então a questão é que, ao invés de a gente conceber o Logos da criação, como se faz na teologia natural, como um princípio racional abstrato, a gente vai dizer que o Logos da criação, o princípio de significado da criação, da natureza, é Jesus Cristo, como ele se revelou no Novo Testamento. Então a gente vai fazer uma interpretação distintamente cristã e trinitária da natureza. Mostrar que a ciência contemporânea, inclusive, corretamente compreendida, é coerente com a revelação de Deus em Jesus. Bom, o que isso significa para a arte? Isso que a gente falou sobre teologia natural. Do ponto de vista da ciência, a gente está trabalhando para dessecularizar a concepção de mundo. As ideias sobre o mundo natural são ideias ateístas, reducionistas. A gente precisa reencantar a nossa imagem de mundo, a gente precisa reconstruir racionalmente a nossa imagem de mundo, tendo Jesus como centro. Então, a teologia natural, nesse sentido, é um esforço de mostrar a consonância lógica, a consonância racional entre a fé cristã e o conhecimento da natureza. Dar um significado cristão para a natureza e incorporar a ciência na vocação cristã. Mas aí entra o nosso ponto com a arte. Além de dessecularizar a concepção de mundo, a gente precisa dessecularizar a percepção de mundo. Porque essas coisas foram isoladas na modernidade. O sentimento do mundo e a busca de experiências de significado, isso foi isolado
do pensamento racional. Então a gente precisa fazer as duas coisas. Na base do nosso trabalho está, sem dúvida nenhuma, a mudança nas crenças. O que é que se pensa sobre o mundo natural? Isso tem que ser mudado. O diálogo com a ciência tem que ser estabelecido a partir da fé cristã. Mas, além disso, a percepção de mundo tem que ser mudada. Em última instância, o problema nosso é como retomar aquela espiritualidade expressa por Jonathan Edwards. Uma espiritualidade que percebe Deus não em buracos, em vazios, ou em momentos de ruptura do tempo e do espaço, mas o tempo inteiro. É uma espiritualidade que vai responder ao Logos divino, não apenas na obra redentiva, mas na criação, que vai olhar para a criação e reconhecer na criação o mesmo Logos que apareceu redentivamente na pessoa de Jesus. Então a gente precisa dessa outra tarefa. É importante o diálogo com a ciência, uma visão cristã da ciência, uma concepção cristã de mundo, mas existe uma outra tarefa para ser feita. É a mudança na estética cristã contemporânea. A gente precisa se livrar dessa estética narcísica e ter uma experiência de mundo diferente. E eu acho que o artista cristão tem um papel central aí. Nós precisamos de filósofos da ciência e cientistas cristãos para mudar nosso pensamento sobre o mundo, mas a gente precisa de artistas cristãos e líderes cristãos na área da adoração, da liturgia, para nos ajudar a mudar a percepção de mundo. Eu acho que eu preciso mencionar isso aqui. Muitas vezes o movimento de cosmovisão cristã assume contornos excessivamente cognitivistas, como se mudando a cosmovisão, ou seja, no sentido de mudar o nosso sistema de crenças sobre a realidade, automaticamente nós tivéssemos uma outra espiritualidade. Como se isso fosse suficiente para produzir no meio cristão uma relação sadia com a cultura e com a natureza. Eu acredito que isso não é suficiente. Colocar a cognição como a chave suprema para transformar a nossa relação com o mundo, na minha opinião, ainda é excessivamente moderno. Está na base da modernidade a colocação da epistemologia na frente da estética e da ontologia. Está na base da modernidade. A gente resolve as coisas no nível cognitivo. A gente tem que dar demonstrações, provas e assim por diante. Esse é o projeto cartesiano, né? O projeto de racionalidade subjetiva, como base para entender todas as coisas. E é por isso que o homem se fechou, é por isso que o fechamento narcísico aconteceu. Então, eu sem dúvida nenhuma, eu acredito que a gente precisa mudar nosso sistema de crenças para ter uma imagem de cristã de mundo. Mas essa mudança não tem exatamente prioridade em relação à mudança estética. Elas têm que ser simultâneas. Têm que ser simultâneas. Então, além da gente mudar nossas crenças sobre o mundo, a nossa percepção de mundo tem que mudar. A gente tem que ter uma mudança estética. O que a gente tem experimentado, eu tenho visto muitas vezes, é que por mais que você ensine em termos racionais o que o cristão deve pensar sobre o mundo, ele ainda sente o mundo como um pagão. Esse problema continua presente. Então, algo tem que mudar aí. Bom, o que a arte faz? Por que ela pode ajudar de alguma forma? Eu estou usando aqui a definição de arte, uma definição inspirada em Calvin Searveld, que é um filósofo cristão da arte. Então, de acordo com Calvin Searveld, a característica da arte é condensar significados. O artista, às vezes, percebe nuances de sentido no mundo, que quem não tem a mente artística muitas vezes não percebe. Ele consegue perceber o extraordinário no ordinário, e aí ele cria um artefato que condensa, que plasma esses significados, essa riqueza de significados da realidade, e ele mostra esse artefato. E quando você vê esse artefato, você tem uma janela para perceber o mundo de outro jeito. O artefato abre dimensões de significado da realidade que você não tinha acesso antes. Então, através de analogia, é uma metáfora condensada, né? Uma metáfora concreta, a obra de arte. Através dessas analogias, o mundo é percebido de outro jeito. Mas é uma analogia estética, né? Através de um sentimento, de uma mudança no sentimento, de uma mudança de aesthesis, que você se relaciona com o mundo de outro jeito. Então, a arte vai direto, né? A arte muitas vezes contorna o mundo da crença
o universo das crenças, das ideias sobre o mundo. Muitas vezes a arte contorna esse universo e atinge a nossa percepção do mundo diretamente. Ela apresenta os significados ocultos antes da explicação acontecer. E aí depois você tenta dar a explicação. Então essa é a característica da arte. Ela dá uma via distinta, uma via de sentimento, de percepção, para a gente conhecer a realidade. Eu gosto muito desse quadro, o título é A Profetisa Ana. Muita gente diz que na verdade, é uma imagem da mãe de Rembrandt. Esse quadro está no Rijksmuseum, em Amsterdã. Mas eu fico muito impressionado com esse quadro, porque a diferença, inclusive, como a Nancy observou, a diferença dos pintores naturalistas, que vão aparecer depois, na verdade, Rembrandt está pintando aqui o significado, não está pintando apenas um fato como ele se apresenta nos sentidos. Ele está indo além disso. Então veja como a luz aqui é colocada, né? A luz vem por trás da mulher que lê, e é colocada sobre a mão. Os detalhes, o Rembrandt fazia muito isso. Outros detalhes que não estão relacionados que não estão debaixo da luz, são apresentados de forma não muito nítida, mas a nitidez cresce no foco, e o foco é a mão passando sobre o livro. Então, o que é que Rembrandt está pintando aqui? O ato de leitura. É interessante isso, porque o ato de leitura num certo sentido, é um evento que não é material. É claro que ele tem uma expressão material, mas ele é mais do que material. O ato de leitura é uma relação do interior da pessoa com essa expressão cultural que é o livro. E o que ele quer fazer é pegar essa experiência interior, que é uma experiência de significado da mulher que lê, e pintar essa experiência. Isso é mais do que pintar o objeto, é pintar o significado do objeto, mas transformar esse significado em um fato concreto, a concretude para esse significado. É disso que a Nancy estava falando, que antigamente se pintavam coisas invisíveis de forma concreta. E a pintura muitas vezes faz isso, pinta algo que é invisível, né? Na verdade, você não consegue olhar com seus olhos físicos a alma, a mente de uma pessoa enquanto ela lê. O ato de leitura não pode ser pintado não poderia ser, digamos assim, fisicamente representado. Mas o artista faz isso através da obra de arte. Mas o problema é que a estética hipermoderna perdeu essa capacidade de olhar para o mundo e encontrar riqueza de significado no mundo por causa desse loop narcisista. Né? As expressões estéticas, principalmente populares, são subjetivistas, circulares. A questão toda é o que eu sinto. Eu falo sobre o que eu sinto e eu vou consumir arte para produzir uma sensação. Mas não existe uma relação com o mundo lá fora. Então, esse é o problema. E a gente tem um exemplo interessante no desenvolvimento da música para os cristãos antigos, desde Boécio, do século V, a partir do século V, as artes eram divididas em dois grupos, trivium e quadrivium, e as ciências eram colocadas no quadrivium, né? Matemática, lógica, e a música era considerada uma forma de compreensão do mundo. Mas quando a gente chega na Renascença, houve uma sugestão muito estranha, né? O pessoal começou a dizer que, na verdade, a música não é uma estrutura que está lá fora, ela não reflete uma estrutura de beleza que está lá fora do mundo. A música está no ouvido. Ludovico Fogliano, um musicólogo italiano, fala isso. A música não está no mundo, a música está no ouvido de quem ouve. O que é isso? É esse movimento subjetivista, né? E logo depois disso, um outro musicólogo propõe que a música seja transferida do quadrivium, que era as artes que descrevem o mundo, para o trivium, que são as artes liberais, né? Então, isso é interessante, né? Como a modernidade tem esse movimento de focar na sensação de mundo e perder o mundo lá fora. E, consequentemente, perder a revelação de Deus que vem de fora. Um livro que fala sobre isso, eu gosto muito desse livro, é Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis.
Muita gente já leu esse livro, muita gente já ficou com raiva desse livro, inclusive, tem dificuldades às vezes de compreender, porque Lewis começa falando sobre a experiência da alegria, e no final ele diz que isso ficou para trás, que agora ele compreendeu que não é bem assim. E muita gente fica intrigada com esse argumento. Mas, na verdade, no livro, Lewis descreve como Deus usa as experiências de beleza, o chamado da beleza, para tirar Lewis do seu ensimesmamento. Então ele descreve isso no livro, a sua experiência de conversão. Ele diz que ele foi arrancado de si mesmo. O chamado da beleza que acontecia muitas vezes através da literatura, da arte, ou depois da experiência religiosa. Deus, na verdade, estava tirando Lewis dessa concentração nas experiências. Ele fala que esse foi um dos maiores problemas que ele teve, desde que ele se tornou cristão, antes de se tornar cristão e mesmo depois de se tornar cristão. É que sempre a sua atenção se voltava para a sua experiência, a sua sensação, o seu sentimento. E Deus sempre renovava o chamado da beleza por fora dele, para tirar ele desse sentimento. Esse ser surpreendido pela alegria, em Lewis, na verdade, é isso. Essa descoberta progressiva de que a beleza nos chama para algo que está além. E não deixa de ser interessante isso. Eu creio que é Platão que fazia uma espécie de... não se sabe exatamente se é um jogo de palavras ou é uma filologia inadequada, mas ele diz que o belo, o termo grego para o belo é o kalon, e o termo para chamada é kalem, e aí ele usa isso para dizer que a beleza é aquilo que chama a gente para fora. E eu acho que não é por causa disso, é por causa das suas experiências, de fato, que Lewis diz que o chamado da beleza procurava colocar ele numa relação com o mundo lá fora e com o Deus que está além do mundo. As experiências de alegria que ele tinha eram para isso. Então, eu acho toda a experiência de Lewis muito importante nesse sentido, e ele fala sobre isso nos seus livros também, é que a beleza ela não pode ser um fim em si mesma, ela não é um meio da gente entrar em contato com a nossa própria experiência, não é um veículo de autoerotismo. Ela existe para colocar a gente para uma relação externa. E por isso o cristão precisa se posicionar de forma muito consciente contra essa estética da sensação, e voltar para uma estética da beleza transcendente. Essa mudança é essencial se a gente quiser confrontar a forma como a hipermodernidade funciona. Eu gostaria de citar um trecho de Lewis aqui, que eu acho... Bom, depois eu falo sobre isso. Mas Dostoiévski, ele fala sobre essa tarefa. A arte realiza descobertas e provê fundamentos para predições independentes das ciências. O artista é uma pessoa com talento especial para notar e apontar características salientes da realidade. Ele observa e demonstra elementos da realidade não manifestos a outros. Ele é alguém que capta, detecta na vida, que percebe toda a sua riqueza e complexidade com profundidade. E além de todo o discernimento de fatos e suas relações, o bom artista tem a habilidade de explicar, predizer, rivalizando com o cientista. Eu acho muito interessante isso que Dostoiévski propõe para os artistas, né? Então, ele é quase uma revolta. A ciência fragmentou o mundo, tirou o significado do mundo, tirou a beleza do mundo, e por causa de uma interpretação ateísta, na verdade, não por um problema da ciência. Então vem Dostoiévski e outros artistas, ele era um escritor, né, e vão dizer que a arte tem um poder de desvelar o mundo também, de mostrar o sentido do mundo, e o artista precisa pensar assim. Veja que interessante, o artista não deve produzir arte para promover sentimentos nas pessoas, mas para promover percepções diferentes de mundo. O artista vai descrever o mundo, abrir o universo e os significados que estão no universo para as pessoas. Isso é muito diferente da arte popular, contemporânea, que foca totalmente na produção e na repetição de sensações. Isso devia, inclusive, fazer a gente pensar sobre o culto, né? Abrindo uma brechinha aqui. A liturgia, o culto, ela não pode servir simplesmente para produzir e repetir sensações religiosas, mas para produzir uma relação diferente, uma percepção diferente do mundo. Então, qual que é a norma da arte? A norma da arte tem a ver com harmonia. Aqui eu estou me baseando em Hans Ruckmacher, que foi um
professor de arte cristão. Então, ele seguindo aí nesse aspecto a grande tradição, ele vai dizer que há uma harmonia do mundo, uma beleza do mundo que aponta para Deus, e a arte precisa responder a essa beleza que está no mundo. Agora, a beleza não é apenas harmonia, isso é a interpretação mais matemática, né, que vem dos pitagóricos. Não é apenas harmonia, mas harmonia com alguma coisa. É nessa interpretação que a gente dá harmonia com o que é externo. Veja que o que Plotino diz na tradição de Platão, nas Enéidas: jamais um olho viu o sol sem se tornar semelhante ao sol, nem uma alma poderia ver o belo sem se tornar bela. Deves primeiro tornar-te todo divino e todo belo, se pretendes contemplar o Deus e o belo. O que está errado aqui, antes de falar do que está certo? O que está errado é a ideia de que você tem que se transformar no belo para poder contemplar o belo. A gente diria que é o inverso, né? De acordo com o Novo Testamento, nós vamos ser semelhantes a ele porque vamos vê-lo como ele é, exatamente o oposto. Mas tem um sentido em que ele está correto, mais correto que os modernos. Ele está correto no sentido de que experimentar a beleza é mais do que apenas contemplar, é você se afinar com ela, é uma harmonização. E aí a relação da beleza com o bem, né? Contemplar a beleza é desejar o bem, porque o bem é que é belo. Na verdade, porque Deus é bom, é que Deus é belo. Porque Deus é verdadeiro, Deus é belo. E a beleza está relacionada com a verdade, com o bem, que são transcendentes. Então, um critério neutro de beleza não serve para o cristão. Não é simplesmente harmonia e pronto. Aí eu vou citar aqui um autor reformado. Deus não é belo, inclusive falando contra a teologia natural. Deus não é belo no sentido de que ele compartilha de um ideal de beleza superior a si mesmo. Pelo contrário, ele é belo porque ele é Deus, de forma que ele é a base e o padrão de tudo que é belo e de todas as ideias de beleza. Isso é o que Barth diz, citado por Jeremy Bagby. Então, Deus é o padrão da beleza. Então, a harmonia na arte significa se harmonizar com esse padrão. Agora, o que é esse padrão? Eu cito Jeremy Bagby. A beleza primordial está no amor estático pelo outro, que é o amor do pai pelo filho. De acordo com o Novo Testamento, Pascal usa muito isso como referência. Deus criou o mundo para Jesus. Está lá, né, em Colossenses. Por meio dele, para ele, foram criadas todas as coisas. Não sei se você já pensou no mundo assim, que o mundo foi feito pelo pai para o filho. O mundo é um episódio do relacionamento do pai e do filho. Então, toda a beleza que existe no mundo é um reflexo dessa relação. Só pode ser um reflexo dessa relação, que é a relação do pai, do filho e do Espírito Santo. Por isso, a referência da beleza é a Trindade. A chave para a beleza do mundo e para o bem no mundo é a Trindade, como se revelou historicamente, não um ideal abstrato, metafísico de beleza. Apesar de eu estar citando Platão aqui, eu estou indo para outra direção, o Plotino, para outra direção. Então, a beleza primordial é essa relação de amor. Isso é o fundamento. E esse é o sentido, então, do nosso desejo pela beleza. O que é o desejo pela beleza? Não é só o desejo de ver, mas de participar da beleza. Eu vou citar aqui C.S. Lewis, num texto assim, que eu acho fabuloso, em Peso de Glória, que é um texto muita gente aqui conhece. Isso me leva a outro sentido de glória. Glória como brilho, esplendor, luminosidade. Nós brilharemos como o sol, receberemos a estrela da manhã. Acho que comecei a entender o que isso significa. Num sentido, sem dúvida, Deus já nos deu a estrela da manhã. Podemos sair e desfrutar a dádiva de muitas lindas manhãs, se nos levantarmos bem cedinho. Quem mais podemos querer? Você deve estar perguntando. E Lewis responde: nós queremos muito mais. Queremos algo que os livros de estética dão pouca atenção, mas a respeito do que os poetas e as mitologias sabem tudo. Não queremos pura e tão somente ver a beleza, embora Deus saiba que isso mesmo já seria generosidade bastante. Queremos algo mais que dificilmente pode ser traduzido em palavras. Queremos ser uma só unidade com a beleza que contemplamos, nela penetrar, recebê-la em nosso ser, banhar-nos nela, fazer parte dela. No presente estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta.
Conseguimos discernir o frescor e a pureza da manhã, mas eles não nos renovam nem nos purificam. Não nos podemos misturar com os esplendores que contemplamos. Todas as páginas do Novo Testamento, entretanto, sussurram que nem sempre será assim. Um dia, queira Deus, adentraremos por essa porta. Quando a alma humana se aperfeiçoar a ponto de obedecer voluntariamente, como as criaturas inanimadas o fazem em sua obediência inânime, então ela se revestirá de glória, ou melhor, da glória mais excelente, da qual a natureza é apenas o primeiro esboço. Ninguém deve pensar que estou apresentando alguma fantasia pagã, do tipo ser absorvido na natureza, confundir-se com ela. A natureza é mortal, nós continuaremos vivendo depois dela. Quando todos os sóis e nebulosas tiverem acabado, cada um de nós ainda estará vivo. A natureza é uma imagem, um símbolo, mas é o símbolo que as Escrituras nos ordenam usar. Somos convidados a passar pela natureza para além dela, para entrar no esplendor que ela reflete de forma hesitante. E lá, além da natureza, comeremos da árvore da vida. Como seria provar a água do riacho em suas cabeceiras, água que até no leito mais baixo é tão inebriante? O homem completo, corpo e alma, beberá alegria na fonte da alegria. O que eu gosto nessa expressão de Lewis é que ele mostra a relação entre beleza e o bem. A beleza é o que harmoniza com o bem. E o desejo pela beleza é, na verdade, o desejo de se harmonizar, de fazer parte, por assim dizer, da mesma música. Esse é o desejo da beleza. Então, o que, na verdade, o artista cristão precisaria emular é essa experiência. Ele precisa explorar não a sensação, mas o desejo de se harmonizar com o bem, que é Deus. Ou seja, o artista cristão tem que promover uma estética, o termo correto é esse, estática. Ou seja, que aponta para fora, que aponta para essa beleza que é o padrão de toda a beleza do mundo e que é o padrão da beleza na arte também. Então, desejar a beleza é isso. O que é que nos atrai quando a gente ouve uma música bonita? Não é só contemplação, é o desejo de participar da beleza que se mostra ali. Então, que tipo de estética nós vamos ter que trabalhar para produzir isso? Ao contrário da estética do narcisismo, que se concentra nas sensações, e por isso é uma estética egoísta e ingrata, que nega a beleza lá fora, que se desespera a respeito do mundo externo e fica introvertido em experiências de prazer, a gente tem que promover uma estética de gratidão. Uma estética de gratidão é uma estética que reconhece que além da sensação de prazer, existe a beleza e a possibilidade de participar dela. E ela é dádiva, ela vem de fora. Isso é a resposta que a gente tem que dar para a modernidade. Pensa no que Jesus fala em Mateus 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que alimento e corpo mais que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo como crescem. Não trabalham nem fiam. Contudo vos afirmo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. O que nós temos aqui, gente? Em Jesus. Uma leitura confiante da natureza, que tem uma finalidade, inclusive, terapêutica. Visa tratar a ansiedade do homem, que faz ele ficar aprisionado na idolatria e no desespero, disciplinar e orientar o desejo e abrir os olhos do homem para reconhecer os sinais da graça na beleza do mundo, na forma como o mundo lá fora funciona. Jesus lê o mundo a partir do óculos da graça. Então, essa seria a estética adequada. É claro que a gente está falando de estética, de percepção, mas Jesus está nos ensinando aqui a perceber o mundo como dádiva, perceber o mundo como sinal da graça. Isso é o que Jonathan Edwards estava propondo. Então a gente precisa, para usar um termo mais técnico, recuperar uma imagem sacramental do mundo, em que a gente vê a beleza do mundo como um sinal da graça para nós.
A queda, na minha compreensão, a quebra dessa ilusão narcísica na qual a gente vive hoje, e o próprio cristianismo vive hoje, depende, em princípio, da gente desfazer essa prisão da consciência em si mesmo e reencontrar o mundo como algo translúcido, que aponta para Deus, para o que está além dele mesmo. Então, o mistério do mundo é a natureza significante do mundo e a realidade da dádiva divina que se expressa no mundo. Existe uma graça criacional. É por isso que Romanos 1 diz que o pecado dos homens se tornaram indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, a falha básica, o pecado fundamental, de acordo com Romanos 1, é a ingratidão. Exatamente isso. É esse não reconhecimento da bondade, da graça, da beleza de Deus no mundo, e você não usar isso como fundamento para você ser o que você é e para você fazer as coisas no mundo, para agir no mundo. A descoberta da dádiva restaura o caráter responsivo do ser humano. Ao invés de falar com o espelho, ele vai falar com o outro. Ao invés do autoerotismo, ele vai ter prazer no outro. A descoberta da dádiva é o que pode libertar o homem do espelho narcísico para ver o outro que é o próprio Deus, o outro que é a criação e o outro que é o próprio Deus que se revela na criação. Então é necessário mudar a nossa experiência de mundo. A gente tem que se maravilhar de novo com o mundo. A experiência de viver preso em prazeres apenas, que é a estética hipermoderna, é muito triste. Porque não existe mais o sublime, não tem transcendência, não tem mais nada. Então o artista cristão tem que recuperar, na minha compreensão, recuperar isso. Essa visão do mundo como um sinal da graça divina e a percepção da beleza do mundo e o descobrimento, a revelação da beleza do mundo através de obras de arte como uma tarefa realmente apologética, eu diria, né? Como a contraparte da teologia natural. Então, em suma, retomar esse caminho antigo de descrever o universo como um universo translúcido. E, para finalizar, eu quero recomendar um filme. Mas muita gente teve dificuldade com o filme, é um filme difícil, não é um filme muito acessível. Mas depois que você compreende a mensagem do filme, ou a estrutura do filme, perdão, é uma experiência fabulosa. Eu quero apenas recomendar essa obra, A Árvore da Vida, Tree of Life, como uma, pelo menos, das realizações mais perfeitas dessa proposta de arte cristã que eu sugeri hoje aqui na palestra.